Em junho deste ano, o percentual de famílias endividadas chegou a 70%, seu maior nível em 11 anos. Mas vamos transformar esses números frios da notícia e colocá-los na realidade, no dia a dia do trabalhador. Quantas famílias estão neste momento passando por necessidades? Quantas mães estão pensando se os filhos terão o que comer amanhã? Quantos pais voltam do trabalho imaginando se no fim do mês terá o dinheiro para quitar as dívidas básicas? Nessas casas, pessoas perdem o sono. Será que eles terão dinheiro para comprar o alimento básico necessário? Nazianzen bem poderia estar dentro dessa estatística real. Não fosse ele um personagem da ficção. Mas a arte muitas vezes imita a vida. Ele representa o desespero de um pai em busca de melhores condições de vida, que dormiria melhor se tivesse o básico, e o fundamental aqui é o alimento para o seu filho no dia de amanhã. Antes de prosseguir com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e inimigos também, porque o que importa é compartilhar. O livro de hoje é pouco conhecido, o escritor de hoje é pouco conhecido. Nós vamos falar de Os Ratos, do Dionélio Machado. Dionélio Machado nasceu em 1895 no Rio Grande do Sul, dedicou-se um tempo ao jornalismo, depois entrou para a Faculdade de Medicina. Em 1923, ele publica um ensaio sobre política contemporânea, mas sua entrada na literatura se dá em 1927, quando publica o conto Pobre Homem. Formado em psiquiatria, no ano seguinte é nomeado para o Hospital Psiquiátrico São Pedro. E provavelmente essa sua formação o ajudou a desenvolver o personagem dessa história. Um detalhe interessante sobre esse livro é que ele foi escrito através da insistência do escritor Érico Veríssimo. Sim, aquele de O Tempo e o Vento, que era amigo íntimo do Dionélio. O Veríssimo queria que o Dionélio escrevesse algo para participar de um concurso literário. E em 20 noites é escrito, então, Os Ratos, que por sinal participa do concurso e fica entre os 4 vencedores. Mas voltando um pouco à biografia do Dionélio, um ano depois da feitura desse livro, ele vai ser preso por suas opções políticas e adere de vez ao Partido Comunista. E em 1947 ele é eleito deputado, mas tem seu mandato cassado após seu partido ser dissolvido. Depois disso, ele se afastou da política e da escrita e só torna a aparecer nos meios literários em 1966 com a reedição de Os Ratos e com outros trabalhos inéditos. Dionélio fez parte da segunda geração do modernismo, nomeada como Geração de 30. As ideias desse movimento literário no Brasil surgiram logo após a Semana de Arte de 22. A Semana de Arte Moderna, de 1922. Foi um período muito rico na literatura brasileira e o foco passa a ser os assuntos nacionais, sociais e históricos do nosso país. Entre os autores desse período está o Jorge Amado, a Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes, a Raquel de Queiroz e muitos outros. Dionélio Machado falece em 1985, em Porto Alegre. E depois desta longa introdução, se você ainda estiver por aqui, vamos ao livro. A trama deste livro é bem simples e bem atual. É por isso que eu comecei falando sobre o endividamento do brasileiro, porque o tema principal dessa história é o endividamento. Nazianzen, ele é casado e tem um filho. E toda a história começa quando há uma briga entre ele e o leiteiro na porta da casa dele, na frente de todos os vizinhos. O leiteiro lhe dá um prazo de 24 horas para pagar sua dívida. E é então que ele começa a entrar em desespero, imaginando que no próximo dia o filho não vai ter o seu leite, que é o sustento principal e essencial para essa criança, no dia de amanhã, caso ele não consiga pagar a dívida. Pronto! A história toda vai se passar dentro dessas 24 horas
onde o protagonista vai tentar, de todas as formas que você imaginar, quitar esta dívida com o leiteiro. E aí, você vai acompanhar diálogos e pensamentos e lembranças desse personagem no meio desse sufoco. Meninos e meninas do Brasil, se você já perdeu o sono porque tinha uma dívida para pagar, você vai sentir um pouco do que o Nazianzeno sente. É como se você recebesse hoje que amanhã você vai ser despejado da sua casa se você não pagar aluguel. Toma aí o desespero. E esse desespero se dá porque ele imagina que não vai ter condições nem conseguir dinheiro para poder pagar esse leite. Ele não, esse leiteiro, né? Pagar o leite do leiteiro. E ele fica desesperado imaginando quais são as consequências desse ato ou de ficar inadimplente com este homem. Então, logo pela manhã, sua primeira ideia, ele monta no bonde, vai se lembrando de outros momentos em que a caristia esteve presente na vida dele. E a primeira ideia que ele tem é de pedir dinheiro emprestado para o chefe. Mas o chefe nega. E o chefe nega porque o chefe já emprestou dinheiro para o Nazianzeno também. E o Nazianzeno não devolveu. Se não tivesse bastado a humilhação da noite anterior na frente de toda a vizinhança com aquele leiteiro, o Nazianzeno novamente vai ser humilhado, dessa vez pelo chefe, na frente de todos os funcionários. Te disse, Nazianzeno é funcionário público e cheio de dívida. Então ele é humilhado por uma segunda vez. E é a partir dessas humilhações que o desespero vai ficando ainda maior. O desespero fica maior para o nosso protagonista e fica maior para nós também, que acompanha tudo isso numa linguagem rápida e frenética. Essa história se passa em Porto Alegre, passa-se numa cidade grande. Para você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, cidades enormes, você sabe o frenesi que é a vida. E é justamente nessa movimentação frenética que o livro é escrito. E a escrita também é tão frenética quanto todos os pensamentos e desespero do personagem. E isso pode afastar alguns leitores. Por incrível que pareça, é o que faz eu não ter gostado muito dessa história. Porque essa velocidade ficou meio que bagunçada. Então você tem que parar, apesar do livro ter 150 páginas, parar e ler isso mais de uma vez para poder compreender, porque é tudo muito rápido. Então, apesar da linguagem ser muito simples e direta, essa rapidez pode afastar um tipo de leitor mais pacífico. E, portanto, exige uma atenção especial. E eu digo que a história é atual, porque, conforme eu comecei o vídeo, você imagina o tanto de pessoas endividadas que estão passando pela mesma situação do Nazianzeno. O nome do protagonista já é um trava-língua, né? Eu ia falar um quebra-língua. Um trava-língua. Mas, nas entrelinhas, como eu costumo dizer, este livro aqui traz uma grande crítica social, uma grande crítica ao dinheiro ter se tornado fundamental nos relacionamentos entre as pessoas. É aquela velha história, você vale o que você tem. Você não tem, você não vale nada. Então, aqui está essa crítica social gigantesca e estampada na nossa cara. O Nazianzeno vai perdendo todos aqueles que estão ao seu redor porque ele não tem dinheiro. Ele vai passar a valer alguma coisa se ele tiver, mas ele não tem, né? Então, o desespero fica ainda maior. Não foi um livro que funcionou muito para mim, mas fica a dica aí para que você leia e tire as suas próprias conclusões. O que me desagradou foi a escrita, mas o tema é muito atual e muito importante. Então, fica aí mais uma dica de leitura. Um forte abraço para todo mundo. Valorizemos a literatura nacional e valorizemos esse canal. Portanto, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com amigos e inimigos e até os próximos vídeos.